Quando falam, ele estava adormecido, o que estão querendo dizer com ele? Ele estava quieto, ninguém pensou que fosse entrar em atividade? Então, essas câmeras magmáticas, elas... O que é uma câmera magmática? É um reservatório onde tem rocha fundida, rocha em estado líquido. Tá. Essas rochas, esse magma, né, essa rocha em estado líquido, ele vem de profundidades maiores do planeta, onde tem pressões e temperaturas muito altas, e a rocha acaba se fundindo e subindo, e ela fica acumulada aí nesses reservatórios até ela resfriar e virar uma rocha sólida de novo. Esse processo às vezes dura 10 mil anos, 100 mil anos. E durante todo esse processo, às vezes, por conta de algum aumento de pressão, de alguma movimentação, de alguma coisa, isso acaba sendo expelido para a superfície. E é aí que ele entra em atividade. Aí entra em atividade. Mas todo mundo sabe que ali existe um vulcão. Sim. Não há como imaginar, por exemplo, uma montanha que ninguém imaginou que fosse um vulcão, de repente... Não. Tem que ter a câmera magmática embaixo. Isso é de conhecimento do homem. Sim. Em todo mundo. Sim. Mas já existiu vulcão no Brasil, não? Nós já tivemos? Sim, tivemos vários vulcões já no Brasil. Mas todos eles, numa época, cerca de 100 milhões de anos atrás, 130, a maioria deles, numa época que houve a ruptura entre os continentes da América do Sul e da África. Ou seja, até essa época existia um supercontinente, que a gente chama de Gondwana. Há 130 milhões de anos atrás o continente começou a romper e começou a se separar. Romper de que maneira? A superfície... As placas terrestres? Isso, as placas terrestres. Ou seja, a superfície terrestre é formada por placas. Essas placas se movem. Nosso planeta é dinâmico. Por isso nós temos aí os terremotos, por isso temos terremotos, temos vulcões, temos formação de cadeias de montanhas tipo os Andes. Por causa dessas placas, a Terra é formada de placas. E essas placas há quantos milhões de anos aí? 100 milhões? O continente se dividiu? Sim, há 100 milhões de anos atrás. 100 milhões de anos atrás. Até hoje existe uma separação, isso é mais ou menos uns 4 centímetros por ano. É imperceptível para a gente, só que com os sistemas de GPS bastante precisos, dá até para medir essa separação. Quer dizer, elas vão ao longo dos anos, mesmo que muito devagarinho, se separando. Quando elas se mexem muito, acontecem os terremotos, de grande magnitude ou não, como alguns ocorridos até no Chile, e que nós tivemos aí no Japão, causando tantas vítimas. Agora, isso não mexe com o eixo da Terra, com o eixo terrestre? Esses terremotos acabam mexendo com o eixo da Terra, mas... Não altera em nada. Não chegou a alterar até agora? As alterações são muito pequenas, não chega a ser... Não interfere no nosso dia a dia? No nosso dia a dia não interfere. São coisas do tamanho do planeta, poucos centímetros. Agora, professor, para a gente tentar entender direito, então o vulcão tem mais ou menos a ver com o terremoto? As regiões onde ocorre vulcanismo também são as mesmas regiões onde frequentemente acontecem terremotos. E aqui no Brasil, no passado, então, nós tivemos, depois dessa separação... Aí já não ficamos mais. O Brasil está numa área estável, do continente estável. Tanto no terremoto como na América do Sul, a área que é instável são os Andes. Por isso o Chile já sofre. E por isso o Chile sofre tanto. Vulcões, com terremotos. Mas também Equador. Agora, esse vulcão, tem até imagens aí, esse vulcão, o do Chile, porque nós tivemos o da Indonésia, e tem um outro, meu Deus, na Europa, essa semana. Onde foi? Esses dias aí. Eu sei que entrou em erupção, eu não me lembro agora, se eu lembrar eu conto para vocês. Na Islândia, lembrei. Na Europa, na Islândia, um outro entrou em erupção também. Então os vulcões estão se mostrando, né, professor? A gente fica com um pouco de medo, porque acha que isso nunca irá nos afetar. Afetar acha que nós estamos no Brasil. Mas esse último, o do Chile, nossa, que fraco aquela fumaça. A fumaça de um vulcão é tóxica? Sim, o vulcão não tem apenas só gases, ele tem a cinza também. Então, o vulcão, na verdade, quando ele entra em erupção... Ele produz a lava. Sim. E aí, existem lavas que elas são mais tranquilas e descem a montanha, fazendo aqueles rios incandescentes, e outros que são mais explosivos, porque, em geral, esses mais explosivos têm muitos gases dissolvidos. É como abrir uma garrafa quente de refrigerante. Se você chacoalhar, isso vai subir, vai estourar. Então, os gases que estão dissolvidos no magma, nessa lava, ele vai fazer um efeito meio de explosão. Ou vira um rio incandescente, ou
vira uma explosão. Uma explosão e aí sim tem a fumaça. Aí temos a fumaça cheia de cinzas. E as cinzas. Isso é prejudicial à saúde? Sim. As cinzas, elas são partículas bastante pequenininhas, como de vidro, né? Mais ou menos do granulometria de uma maisena, assim, uma coisa muito fina. E isso, se entra no pulmão, isso pode atrapalhar. Você pode inalar, então, facilmente. Sim. E fora isso, também tem gases tóxicos associados, né? Enxofre, flúor, cloro. Será que os cientistas esperavam isso? Essa nuvem tão carregada de fumaça que impediu voos, né, da erupção do vulcão chileno na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Brasil? Você esperava tudo isso? É bastante previsível que isso podia acontecer. É o tipo de Olha, o pessoal escrevendo, vocês viram ali a imagem na cinza. E as casas, tudo cheio de cinza, uma loucura, né? Era de se esperar? Sim, isso é o comportamento mais esperado mesmo, o tipo de vulcanismo que tem nos Andes. E ele entrou, você disse que a região onde tem bastante, né, os Andes, é onde está o Chile. Agora, ele entrou em erupção, causou tudo isso e parece que está quieto. Depois disso, ele fica adormecido, o vulcão, ou ele pode novamente produzir lavas e entrar em erupção? Brevemente. Olha, geralmente são ciclos. Esses ciclos, por exemplo, o do Chile, as últimas 2 vezes que entrou em erupção, demorou aí de 1 a 3 meses. Uma vez demorou 1 mês, esse ciclo de entrar um dia em erupção, outro dia quieto, outro dia em erupção, outro dia quieto. E a vez anterior, em 1920, demorou uns 3 meses nesse ciclo. Ixi, meu Deus. Então pode vir mais coisa por aí. Uma vez em 1920 e uma vez em 1960, esse mesmo vulcão. E o histórico dele é esse. Ficar 1 mês assim nessa atividade, ou 3 meses. E não dá para prever que seja isso de novo. Não dá para prever exatamente, mas eu esperava que seja. E não dá para alertar a população nada disso. As autoridades podem fazer alguma coisa para ajudar? Sim, as autoridades têm a obrigação de monitorar o vulcão. Existem formas de fazer isso. Existem sensores capazes de ver pequenos tremorzinhos que já dá para entender se tem alguma movimentação desse líquido lá na profundidade. Existem medições se a montanha está ou não mexendo, nem que seja poucos centímetros. Se ela subir poucos centímetros, existem sensores que podem... Porque vocês viram que tem, né, uma região bastante habitada ali perto. E se é tóxica desse jeito, imagine quem está próximo. Se chegou no Brasil, imagine ali. Olha, o Chile pode ter terremoto, pode ter vulcão, como tem, entrando em erupção, mas é um dos países mais lindos que existem. E eles também são privilegiados em outras coisas, né? Lá existe num país só